A vida é cheia de escolhas, mas algumas delas carregam um peso que vai muito além das circunstâncias imediatas. A escolha entre seguir a Deus ou ceder às influências do mundo não é apenas uma decisão momentânea, mas um caminho que define a nossa jornada espiritual. Essa escolha tem implicações profundas, pois enquanto o mundo nos oferece promessas de satisfação e felicidade passageira, Deus nos chama para uma vida que, embora desafiadora, traz paz e propósito duradouros. Vivemos em uma era em que as distrações são abundantes, e muitas vezes somos tentados a colocar nossas esperanças em coisas que são temporárias. O mundo nos pressiona a buscar riqueza, status, prazer e poder como formas de validação, mas Deus nos chama a algo diferente, um amor genuíno, uma vida de serviço e uma busca pela sua vontade. Esta tensão entre os dois caminhos é real, e muitas vezes, não é fácil discernir qual direção estamos seguindo. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que não há meio termo. Jesus falou claramente em Mateus 6, versículo 24, quando disse: "Ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro." Essa mensagem é clara: ou seguimos a Deus de todo o coração, ou seguimos o mundo, com suas promessas ilusórias e temporárias. Santo Agostinho, um dos maiores pensadores e teólogos da Igreja, também enfrentou essa luta interna durante sua vida. Em sua juventude, ele foi seduzido pelos prazeres mundanos e pela busca por reconhecimento. Somente após um processo de profunda reflexão e arrependimento, ele se voltou totalmente para Deus, encontrando nele a verdadeira paz. Em suas confissões, ele descreve essa luta interna, o desejo de encontrar algo verdadeiro em um mundo que parecia vazio. O famoso trecho de suas confissões, quando ele escreve: "Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei", revela essa transformação, quando Agostinho percebeu que Deus sempre esteve presente, esperando por ele, mas ele só encontrou essa verdade quando abandonou as ilusões do mundo. Esse dilema entre os caminhos de Deus e do mundo continua presente em nossas vidas hoje. Como saber se estamos realmente seguindo a Deus ou sendo arrastados pelos apelos do mundo? A resposta pode estar nos sinais que aparecem em nossa vida cotidiana. Nos próximos tópicos, vamos explorar 5 sinais importantes que podem nos ajudar a discernir qual direção estamos tomando. A maneira como organizamos nossas prioridades reflete muito sobre quem estamos seguindo. Quando falamos de prioridades, estamos nos referindo ao que ocupa, de fato, o centro de nossa vida e os nossos pensamentos. O que consideramos mais importante no nosso dia a dia? É o nosso trabalho, as nossas relações pessoais, o nosso conforto, ou buscamos a vontade de Deus em todas as nossas ações? O mundo, em sua essência, constantemente nos oferece falsas promessas de satisfação. Ele nos convida a buscar em coisas temporárias e passageiras um significado duradouro. A busca por riquezas, status e até mesmo por prazeres imediatos podem facilmente se tornar nossas prioridades. Quando isso acontece, o foco em Deus diminui, e a vida se torna uma corrida atrás de objetivos que nunca realmente nos satisfazem de maneira plena. A Bíblia nos dá orientações claras sobre as nossas prioridades. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus nos ensina: "Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Esse versículo é uma lembrança de que as nossas prioridades devem estar centradas em Deus e não nos bens materiais ou nas preocupações mundanas. Quando Deus é colocado em primeiro lugar, as outras coisas se alinham da maneira que Ele planejou para nós, com paz e sabedoria. Santo Agostinho, em sua obra Confissões, reflete sobre como, em sua juventude, ele estava preso à busca por prazer e reconhecimento, mas, ao mesmo tempo, havia um vazio profundo em seu coração. Em sua conversão, ele percebeu que suas prioridades estavam erradas. No livro, ele escreve: "Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estavas dentro de mim, e eu lá fora, a te procurar." Agostinho entendia que só depois de colocar Deus no centro de sua vida ele encontrou a verdadeira paz. Nos seus primeiros anos, Agostinho se afastou de Deus, buscando satisfazer seus desejos com as coisas do mundo. No entanto, ao experimentar esse vazio, ele finalmente reconheceu que só em Deus sua vida encontraria verdadeira realização. A mudança de prioridades de Agostinho foi a chave para sua conversão. Ele aprendeu que, ao entregar seu coração a Deus, as outras coisas deixariam de ser um fardo e passariam a fazer parte de uma vida alinhada com o propósito divino. Quando consideramos o que ocupa o nosso coração,
é essencial refletirmos: estamos buscando as coisas do mundo ou estamos buscando um relacionamento mais profundo com Deus? Em nossas escolhas diárias, devemos nos perguntar: o que é mais importante para mim? O que ocupa realmente o meu coração? Somente ao responder sinceramente a essas perguntas, podemos entender a direção que estamos tomando. O pecado é uma realidade na vida de todos, mas a maneira como reagimos a ele revela muito sobre nossa relação com Deus. O mundo ensina a justificar os erros, a minimizá-los, a relativizar o mal. Em contraste, Deus nos chama ao arrependimento e à mudança de coração. A verdadeira transformação não vem da justificativa, mas da disposição de abandonar o pecado e buscar a santidade. Muitas vezes, ao nos depararmos com a tentação, somos impulsionados a dar explicações para nossos atos. O mundo nos incentiva a acreditar que o pecado é algo normal, algo que todos cometem e, portanto, não há necessidade de se arrepender. O pecado se torna, assim, uma parte da vida cotidiana, que tentamos esconder ou racionalizar. Porém, quando lemos as Escrituras, vemos uma visão completamente diferente. Deus nos chama para uma vida de pureza, santidade e transformação. Em Romanos 6, versículo 12, está escrito: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que não obedeçais aos seus desejos. Essa passagem nos lembra que, embora o pecado seja uma realidade, não devemos nos submeter a ele. Somos chamados a lutar contra ele e a buscar a pureza em nossa vida diária. No entanto, o que é mais importante é a atitude que temos diante do pecado. Como reagimos quando caímos em pecado? Tentamos justificar nossas ações ou realmente nos arrependemos e buscamos mudança? Em nossa caminhada com Deus, não podemos permitir que o pecado se torne algo trivial, algo com o qual convivemos sem buscar a mudança. Ao contrário, devemos sempre nos esforçar para nos afastar dele e viver conforme os ensinamentos de Cristo. A resposta a essa luta interna é o arrependimento genuíno. Quando reconhecemos o pecado, quando confessamos a Deus nossas falhas e buscamos sua graça, encontramos perdão e transformação. O pecado deixa de ser uma prisão e passa a ser uma oportunidade para nos aproximarmos ainda mais de Deus. Em uma sociedade que exalta a independência e autossuficiência, a verdadeira dependência de Deus pode parecer um conceito radical. O mundo nos ensina que precisamos ser fortes, que devemos resolver nossos próprios problemas e conquistar nossos próprios objetivos sem a ajuda de ninguém. No entanto, a Bíblia nos chama a depender completamente de Deus em todas as áreas da nossa vida. Quando colocamos nossa confiança apenas em nossas forças, capacidades e recursos, nos distanciamos da verdadeira fonte de sabedoria e poder. A autossuficiência pode ser uma armadilha, nos levando a crer que não precisamos de Deus, que somos capazes de caminhar sozinhos. Essa mentalidade é perigosa, pois nos impede de reconhecer a necessidade de Deus em nossa vida diária. A Escritura nos ensina a viver em total dependência de Deus, reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer. Em João 15, versículo 5, Jesus nos diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esta passagem enfatiza nossa total dependência de Cristo para dar frutos espirituais em nossa vida. A vida cristã não é uma jornada de autossuficiência, mas de entrega e confiança em Deus. A depender de Deus, reconhecemos que nossas forças são limitadas e que só em sua graça podemos superar as dificuldades e alcançar a verdadeira paz. Em vez de confiar em nossas próprias habilidades, somos chamados a confiar no poder de Deus para nos transformar e nos guiar. A luta contra a autossuficiência é constante, e muitas vezes é tentador cair na armadilha de tentar controlar tudo em nossa vida. No entanto, a verdadeira liberdade vem quando entregamos nossa vida a Deus, permitindo que Ele seja o Senhor sobre todas as nossas decisões. A dependência de Deus não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria, pois reconhecemos que Ele é a fonte de tudo o que precisamos. Ao viver em dependência de Deus, não estamos negando nossa capacidade de agir ou trabalhar, mas estamos afirmando que tudo o que fazemos deve ser feito com a sua direção e em sua força. Isso não significa inatividade, mas sim uma vida de confiança ativa em Deus, sabendo que Ele é a base de toda ação bem-sucedida. As influências ao nosso redor são poderosas. Desde as pessoas com quem nos relacionamos até as mídias que consumimos, tudo molda o nosso pensamento, as nossas crenças e os nossos valores. O mundo nos oferece uma infinidade de ideologias,
filosofias e pensamentos que podem nos afastar de Deus e nos desviar do caminho da verdade. Mas, como cristãos, somos chamados a filtrar tudo o que ouvimos e vemos à luz da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículo 2, nos alerta: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse versículo nos lembra que nossa mente deve ser renovada constantemente, não pelo que o mundo diz, mas pelo que Deus fala em sua palavra. A transformação da nossa mente é um processo contínuo, que nos leva a uma vida de discernimento e sabedoria. As influências do mundo são sutis e podem facilmente nos seduzir. Elas nos fazem acreditar que podemos viver uma vida sem limitações, que a busca pelo prazer e pela realização pessoal é a coisa mais importante. No entanto, essas ideologias podem nos afastar de Deus e nos colocar no centro de nossas próprias vidas, afastando-nos do verdadeiro propósito para o qual fomos criados. Santo Agostinho, em sua obra Cidade de Deus, reflete sobre as influências de duas cidades: a cidade de Deus, onde as pessoas buscam viver segundo a vontade divina, e a cidade do mundo, onde as pessoas buscam satisfazer seus próprios desejos. Ele escreve: duas cidades fundaram dois amores, o amor próprio até o desprezo de Deus, a terrena, o amor de Deus até o desprezo de si próprio, a celestial. Agostinho nos ensina que as escolhas que fazemos, as influências que aceitamos e as ideologias que seguimos são os que determinam em qual cidade estamos vivendo, a cidade de Deus ou a cidade do mundo. As influências externas podem ser um grande desafio para nossa fé, especialmente em um mundo onde as ideias de moralidade, sucesso e felicidade estão em constante mudança. Devemos ser vigilantes e buscar sempre a verdade nas Escrituras, pois, como afirma Filipenses 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ao focarmos nas coisas que são verdadeiras e puras, nossa mente é moldada pela palavra de Deus, e nossa vida começa a refletir o caráter de Cristo. Ao invés de nos conformarmos com as influências do mundo, devemos ser transformados pela renovação de nossa mente, permitindo que as Escrituras governem nossos pensamentos e ações. A Bíblia nos ensina que uma árvore boa produz bons frutos, e isso é uma metáfora poderosa para a vida cristã. O que nossa vida está produzindo? Quais frutos estão sendo evidentes em nossas atitudes, em nossas palavras e em nossas escolhas? O verdadeiro seguidor de Cristo é aquele que, ao viver de acordo com a vontade de Deus, manifesta o caráter de Deus em sua vida. Em Mateus 7, versículo 16, Jesus nos alerta: pelos seus frutos os conhecereis. Esse versículo nos desafia a olhar para os frutos de nossa vida como um reflexo de nossa caminhada com Deus. Se estamos seguindo a Deus de verdade, isso será evidenciado por nossas ações, pelo amor que demonstramos aos outros, pela paciência, bondade e humildade. Os frutos do Espírito são a marca de uma vida transformada por Deus. Os frutos que produzimos não são apenas coisas externas, mas algo que reflete a mudança interna que ocorreu em nós. Em Gálatas 5, versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo fala sobre os frutos do Espírito, que são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os sinais de que estamos caminhando em obediência a Deus e permitindo que Ele nos transforme. Não se trata de perfeição, mas de um desejo sincero de viver de acordo com os princípios de Deus e crescer em sua imagem. É importante lembrar que os frutos não surgem de um dia para o outro. O processo de amadurecimento espiritual é contínuo. Às vezes, podemos falhar, mas o importante é o desejo de continuar crescendo e de permitir que Deus nos molda. O que é fundamental é que, mesmo quando cometemos erros, nossos frutos refletem uma vida de arrependimento e de busca pela santidade. Em contraste, quando não estamos produzindo bons frutos, isso é um sinal de que algo não está certo em nossa caminhada com Deus. Em João 15, versículo 2, Jesus diz: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo aquele que dá fruto, limpa-o, para que dê mais fruto. Isso nos lembra que Deus trabalha em nossa vida constantemente, cortando e podando as áreas que não estão produzindo, para que possamos crescer e dar frutos ainda mais abundantes. Portanto, o que nossa vida está produzindo? Se estamos seguindo Deus, isso deve ser refletido não apenas em palavras, mas também em ações. Os frutos de uma vida transformada por Deus são evidentes e visíveis,
e ao olharmos para os frutos em nossas vidas, podemos discernir se estamos realmente vivendo de acordo com sua vontade. Ao refletir sobre esses sinais e sobre a escolha de seguir a Deus ou o mundo, convido você a tomar uma decisão firme em seu coração. Se você escolhe seguir a Deus e viver de acordo com sua vontade, escreva nos comentários: eu escolho seguir a Deus. Muito obrigado e que Deus te abençoe.